Olá, muito bom dia. O programa 70 vezes 7 chega até si neste domingo, Dia Nacional da Universidade Católica Portuguesa. Estamos na sua sede em Lisboa, com a reitora da instituição, Isabel Capeloa Gil. Muito obrigado por nos receber aqui na Universidade Católica. É um dia importante, celebrado anualmente, e há sempre uma temática subjacente a este dia. Desta vez escolheram o tema O valor de uma universidade com valores. Torna-se, de alguma forma, crítico nos tempos que vivemos também, ainda mais a questão dos valores estarem subjacentes a uma instituição de ensino. Como é óbvio, este ano o lema da universidade é justamente o valor de uma universidade com valores, por duas razões fundamentais. A primeira, porque entendemos que a educação não é um ato neutro. É um ato de construção de indivíduos, que ajuda à construção e à autoconstrução de indivíduos que queremos que sejam sólidos nos princípios e não apenas profissionais capazes. E para isso é fundamental incutir nos modelos e nos processos educativos um conjunto de valores que sejam, no nosso caso, matriciais do humanismo cristão, que estão associados à defesa da dignidade da vida, à defesa da justiça, da democracia. Também queremos contribuir naturalmente para sociedades mais robustas, economicamente mais sólidas, mas sempre com base na equidade. E para isso a educação, como digo, não é um ato neutro, não é um ato meramente racional, está associado também a um conjunto de práticas afetivas, de inspiração moral e ética, porque a educação é transformadora, não é? Como diz o Papa Francisco. Esta questão dos valores que adquire hoje uma particularidade também essencial. Também saber que valores se promovem, porque vivemos uma época muito marcada por um certo distanciamento, às vezes, de metas definidas ou de objetivos concretos. Há toda uma confusão no ar. A Universidade Católica tem esta matriz cristã e, nesse aspecto, tem sempre muito bem definidos os valores e os objetivos das suas metas. Sim, são valores que estão, como eu dizia, associados ao crescimento e ao desenvolvimento da pessoa. O termo naturalmente pode ter muitos sentidos. Nós utilizamos valor para falar da matéria económica, mas também de aspectos de impacto social, do valor estético. No caso presente, quando falamos de valores, estamos a falar de todas estas valências integradas, mas, sobretudo, uma educação que torna um indivíduo um agente de um futuro melhor. Um dos aspectos mais importantes e também inspiradores para quem trabalha, quem desenvolve a sua vida profissional no âmbito da educação. É que nós estamos a trabalhar com jovens, orientando-nos sempre para um futuro, ou seja, antecipando aquilo que não existe no presente, não é? Portanto, não se trata de formar técnicos, trata-se de formar pessoas. E a Católica, naturalmente, tem uma visão muito própria, específica, matricial, cristã, do que é que significa a pessoa e do que é que significa a dignidade da pessoa. E é isso que queremos incutir aos nossos estudantes, tornando-os, ao mesmo tempo, profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento do país e do mundo. Preparar o futuro e pensá-lo é matéria da universidade. Disse isto num discurso de encerramento de 50 anos. E como é que se vai concretizando isto também nesta realidade tão alterada? A última vez que se assinalou o Dia da Universidade Católica, ainda não tínhamos entrado oficialmente nesta pandemia, com todas as regras de segurança sanitária que depois foram impostas. Este Dia da Universidade Católica já vai acontecer nesta circunstância, mas tivemos todo um ano em que a vida académica foi profundamente alterada. Como é que a Universidade Católica tem
trabalhado e trabalhado nesta linha de valores, nestas condicionantes todas? Se nós entendemos que a prática de uma universidade é transformar e é agir sempre no horizonte da transformação, aquilo que aconteceu com a pandemia, que nos está a acontecer, é claro que alterou os nossos modelos e as nossas práticas, mas foi também um acelerador. Quer dizer, eu acredito que, digamos, um dos setores que talvez, dentro da transformação que se sentiu, talvez estivesse mais preparado, era justamente o ensino superior. No fundo, aquela nossa mudança para um modelo remoto que aconteceu na Católica em 24 horas, depois da decisão, da declaração do estado de emergência, estava, digamos, antecipada pelas plataformas tecnológicas que a universidade já tinha. É claro que foi preciso escalar, não é? E tornar aquilo que era um modelo que estava a ser experimentado em alguns setores, torná-lo o padrão durante o segundo semestre do ano passado. Vamos iniciar agora o semestre da primavera-verão, portanto o segundo semestre, também em modalidade remota. Aliás, anunciámo-lo há cerca de 3 semanas. A expectativa era fazê-lo até ao fim do estado de emergência. Neste momento, e face àquilo que tem sido o desenvolvimento da pandemia e a terrível situação dos casos em Portugal, vamos comunicar que, pelo menos até à Páscoa, nos vamos manter nesta modalidade e depois se reavalia como é que se vamos voltar ao presencial. Portanto, a pandemia, que é terrível para todos os setores da sociedade e também para as universidades. Aliás, havia um professor americano que dizia é o dia do juízo. A Covid-19 é o dia do juízo para as universidades, porque alterou radicalmente a forma como se posicionavam, a experiência dos estudantes e também a forma como se produz conhecimento. Eu não acredito que tenha sido o dia do juízo. Obrigou-nos a repensar muitas coisas, nomeadamente o modelo de interação. E percebemos uma coisa também, é que a tecnologia não resolve tudo, não é? Portanto, não podemos, quando o Papa Francisco fala na tecnocracia e numa certa idealização ou deificação da tecnologia, a tecnologia é importante como instrumento, mas não é o fim, não é? Portanto, as plataformas digitais são definidoras, são muito importantes para podermos alargar o nosso modelo de conhecimento a outros públicos, a outras paragens, para nos tornarmos verdadeiramente globais, num sentido diferente da mobilidade, e sobretudo num tempo em que as mobilidades de professores e estudantes estão limitadas. Estas plataformas são um acelerador extraordinário, mas não são o modelo absoluto. Há uma dimensão empática, afetiva, o aprender em presença, que as tecnologias ainda não resolvem. Nós não estamos ainda no modelo da ficção científica em que praticamente conseguimos interagir com o ecrã da mesma forma como se estivéssemos em presença. Ainda não chegamos aí, não é? Não há essa dimensão tão imersiva. E como tal, há formas pré-cognitivas de aprendizagem que têm a ver o tom de voz do professor, o gesto, a maneira como sorri ou não. Tudo isso são formas que os alunos descodificam e que estão associados ao processo de aprendizagem, da mesma maneira que nós, a reação de uma turma, a reação de um grupo de alunos, seja em modelo mais coletivo ou seja numa orientação de tese, por exemplo, em presença é completamente diferente do que se passa através de uma plataforma tecnológica. Portanto, e perceberam que os alunos iam tendo dificuldade. Sabemos que tem aqui um corpo discente nacional, mas também proveniente de muitas outros países, não é? Com línguas, com culturas diferentes. E foi fácil manter esta coesão académica? Temos trabalhado, nós criámos um conjunto de iniciativas de apoio, por exemplo, Psicologia em Confinamento, que foi uma das iniciativas que criámos aqui dentro para apoiar os estudantes que sentiram muita ansiedade.
Este foi um momento também em que foi possível, com o apoio também das associações de estudantes, estreitar laços com os estudantes, que têm sido instrumentais, de facto, para testar, para ajudar, para acompanhar muitas das políticas que nós estamos a implementar nesta situação de suspensão que vivemos, mas é natural que o confinamento tenha trazido um conjunto de situações, sobretudo de grande ansiedade, para os estudantes nacionais e, sobretudo, para os internacionais. Os estudantes internacionais que estão sozinhos, num país diferente, incapazes de se movimentar, sentiram muito a necessidade de um acompanhamento tutorial mais próximo e fizeram-no sentir. O corpo docente reagiu de forma extraordinária. Quer dizer, falando com os professores de norte a sul da Católica, a disponibilidade para acompanhar individualmente os estudantes cresceu de forma exponencial. Nós fizemos, em junho do ano passado, o Centro de Sondagens, o CESOP, aplicou um inquérito aos estudantes, à nossa comunidade estudantil, para perceber como é que tinha sido esta transição, quais eram as expectativas deles, o que é que esperavam e como é que avaliavam. Resultados muito interessantes, eu vou só falar de dois. O primeiro, que é aquele que nós pensámos, bem, nós estamos a falar com os millennials e com a geração Z e para eles a tecnologia é intuitiva e, portanto, é o que querem, é funcionar em plataformas digitais. Não é. Portanto, a valorização diferenciada, na lógica daquilo que estava a conversar consigo, relativamente entre o ensino em plataforma tecnológica e o ensino presencial, quer dizer, eu diria mais de 80% dos estudantes consideram que correu tudo muito bem na transição para o digital, mas não é isso que eles querem. O que eles querem é o presencial e, portanto, cerca de 87% dos estudantes responderam que esperavam que o retomar das aulas em setembro fosse em modelo presencial. E a segunda questão foi várias ansiedades relativamente a aspectos que vão desde a avaliação, concentração, ao desempenho, à capacidade de absorver a informação, que foram importantes para os docentes também perceberem o que é que nós podemos fazer, como é que a interação em plataforma digital resulta, não resulta, a intensidade, a duração de uma aula, digamos, 3 horas intensivas de plataforma Zoom, são quase uma violência. Eu agora posso falar da minha experiência pessoal, que dei aulas de doutoramento com grupos 3 horas, e de facto, quer dizer, os estudantes não se queixam, mas há um esforço, há um momento em que a concentração, sobretudo num seminário de doutoramento que é muito, digamos, é muito intenso, não é? É teoricamente muito profundo, que se perde com a plataforma Zoom. Portanto, nós temos que adequar também os tempos. Não é? Tem sido, eu não diria, tem sido interessante, porque a pandemia foi um acelerador para o ensino superior. Um dos esforços, das apostas da Universidade Católica à sua Faculdade de Medicina, vivemos tempos em que se implora por profissionais de saúde. Isto veio dar razão à Universidade Católica? Eu não posso dizer que uma pandemia dá razão àquilo que é um projeto institucional que nós entendemos que é importante para o país, e por isso é que apostamos nele, acreditamos sempre nele e vamos abrir a faculdade em setembro. Portanto, quero desvincular as duas coisas, não é porque estamos em situação pandémica que faz sentido abrir uma nova faculdade de medicina. Faz sentido abrir uma nova faculdade de medicina porque, de facto, as necessidades de saúde em muitas outras áreas são cada vez maiores, independentemente do facto da população poder vir a diminuir, mas a nossa sensibilidade e a nossa sensibilidade para a nossa saúde, a importância do bem-estar e da prevenção, quer dizer, é muito maior na segunda década do século XXI do que era há 20 anos,
há 30, há 40 ou há 50. Quer dizer, as pessoas iam ao médico quando sentiam que estavam mesmo absolutamente doentes. Mas agora vamos ao médico para melhorar a nossa condição, sem termos uma doença que seja crónica ou que ponha a nossa vida em perigo, não é? Portanto, há um tratamento, há uma relação diferente com a medicina e com o médico. E isso exige uma transformação da forma como se olha para o sistema de saúde e para a função do médico e para as necessidades do país. Portanto, essa foi a nossa aposta quando decidimos que era o momento de iniciar o processo de apresentação de uma nova Faculdade de Medicina e de um novo ciclo de mestrado integrado. A pandemia veio trazer um esforço e uma pressão ao Sistema Nacional de Saúde, público e privado, tremenda. Portanto, nós estamos neste momento a falar da situação do Covid nos hospitais, mas a Covid vai ficar connosco ainda durante bastante tempo. Com vacina ou sem vacina, não é? Portanto, vamos ter que continuar a lidar, esperemos que em versão micro e contida com esta patologia. Mas a questão são todas as outras patologias que não foram diagnosticadas ou que vão começar a ser tratadas no pós-Covid em situações muito mais dramáticas. Portanto, nós não será certamente esperemos, não é? Com a Covid, mas os sistemas de saúde vão exigir muito, e as populações vão exigir cada vez mais desses sistemas. Portanto, nós precisamos de criar mais e melhores profissionais e, portanto, nós iremos fazer a nossa parte. Em outubro, quando tomou posse, uma das apostas era a Faculdade de Medicina, mas também falou de uma outra realidade, que era a interdisciplinaridade entre as faculdades, os cursos. O que é que queria dizer concretamente com isto? Olha, o que quero dizer com isso é que, à medida que as ciências se vão desenvolvendo, o conhecimento científico desenvolve sempre em contextos culturais. E nós vivemos com a ciência moderna, desde o final do século XVIII, digamos, com a estruturação dos campos científicos, um modelo de evolução da ciência que se ia fazendo por separação, portanto, os campos iam-se, portanto, especializando e, por isso, separando de núcleos centrais e tornando-se cada vez mais específicos em termos técnicos, portanto, criando cada vez mais barreiras disciplinares. Portanto, o desenvolvimento da ciência moderna fazendo-se por diferenciação. Ora, o paradigma em que nós estamos hoje é um paradigma em que há uma crescente consciência de que os problemas da sociedade, os problemas da ciência, são complexos e exigem respostas que vêm desses vários campos, dessas várias comunidades, que têm que voltar a trabalhar em conjunto. E, portanto, para dar o exemplo abundantemente discutido da crise ambiental e da mudança climática, nós vamos precisar de cientistas do ambiente, de biólogos, mas também de médicos, de sociólogos, de filósofos, de historiadores de arte, porque estamos a falar de representações, como é que nós olhamos para o planeta, como é que criamos essas representações mentais, e sem ser com a questão do ambiente, vivemos diariamente a realidade dos eventos, talvez dramáticos, do último mês, tem mostrado como as pessoas são levadas digamos, a orientar a sua vida a partir de representações, figuras que podem ser completas em verdades. Estou a referir-me, nomeadamente, aos eventos que levaram ao ataque ao Capitólio, não é? Um conjunto de pessoas que acreditavam em narrativas que são completamente inventadas, ficções, não é? Portanto, o poder das representações é imenso, não é? A maneira como se comunica, aliás, os mídias têm um papel já eram instrumentais, cada vez mais importantes para esclarecer as sociedades,
E, portanto, todas estas questões têm que ser tratadas de forma integrada e holística. Ora, isso é um desafio para as universidades. Nós não podemos estar a ensinar em silos disciplinares quando a realidade exige respostas pluridisciplinares, integradas. Foi por isso que esta semana a Faculdade de Ciências Humanas anunciou um curso de filosofia, política e economia, todas estas realidades numa única via de ensino? Por exemplo, essa é uma aposta da Faculdade de Ciências Humanas, em articulação com outras unidades aqui do campus, que demonstra justamente esta visão. É um curso, o PPE, Philosophy, Politics and Economics, tem uma longa tradição no modelo anglo-saxónico. Na Inglaterra, muitos dos líderes políticos têm justamente esta formação nas três áreas, filosofia, política e economia. E nós entendemos que, tal como tem acontecido noutras áreas, que a Universidade Católica tem sido pioneira a apresentar formações académicas inovadoras no país. Entendemos que era um modelo que não só responde também àquilo que são as preocupações matriciais da universidade, com esta integralidade, mas que é necessário para o país, não é? E é necessário para a Europa pensarmos de forma integrada estas questões, os princípios, o pensamento filosófico que ajuda a análise crítica, que é tão importante no tempo presente, ajuda a pensar a essência das coisas, pensar o sistema político e a qualidade e a defesa daquilo que é o nosso modelo democrático e também entendermos os modelos económicos, percebermos a imbricação, a interligação entre a economia, que está associada a formas de permitir o crescimento e o desenvolvimento das sociedades, com a estrutura política das democracias ocidentais e o pensamento sobre a integralidade do humano. Portanto, tudo isto é justamente este modelo holístico que está presente no PPE. Para além da medicina, falámos agora aqui de raspão também na economia, mas a economia está a mudar de sítio também, não é? Porque um grande edifício que está aqui no campus onde nos encontramos, que também está prestes a ir um bocadinho mais acima, nesta rua, este norte-sul. É também um sinal da vitalidade da Católica e da vontade de crescer. Exatamente. O campus de Lisboa, da Católica, não tinha novo investimento em infraestrutura desde 1992, que foi a altura em que se construiu o edifício mais recente deste campus, que é o edifício da Catholic Lisbon School of Business and Economics, Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais. Ora, desde essa data até agora, triplicou a atividade da Universidade em Lisboa. Triplicou o número de utilizadores do campus, a atividade que aqui desenvolvemos e, portanto, torna-se impossível continuar a crescer e a desenvolver novos modelos educativos, novas propostas, novas iniciativas ao nível da investigação, se não pudermos alargar e melhorar as infraestruturas. Portanto, é isso que vamos fazer. Vamos construir um novo conjunto edificado na zona norte do campus da Palma de Cima, um novo edifício para a Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, para a CLSBE, e um edifício multifunções, onde teremos um novo auditório com capacidade para 750 lugares, um centro de inovação, uma nova capela, e as instalações também dos serviços da reitoria também ficarão nesse edifício. É um projeto do arquiteto Carrilho da Graça, que foi resultado de um concurso nacional, com um júri internacional, mas ao mesmo tempo não se trata só de alargar e, portanto, construir esse edificado na zona norte do campus. Vamos requalificar todo o campus de Lisboa da Católica, num projeto que se chama Campus Veritati, tornando um verdadeiro campus verde, um campus sustentável, com medidas que nos permitam não só poupar, como ser também amigos do ambiente e proteger a nossa atividade para as gerações futuras. Está aí um pouco também da Laudato Si e da vontade de aderir a este desafio do Papa Francisco.
Desde logo, olhando para o símbolo da Universidade Católica, vemos o ser humano completo em todas as suas dimensões, e as dimensões integrais do ser humano passam também por necessidades mais elementares, o caso do apoio social, de campanhas de solidariedade. A Universidade desenvolveu algumas também integradas no ano da Laudato Si. Há também esta preocupação de acompanhar o Papa no sentido de estudar uma nova economia mais cuidadora do homem. São dimensões importantes para uma comunidade que, sendo científica, académica, não esquece estas dimensões integrais do homem. Com certeza, porque uma universidade, digamos que as partes interessadas de uma universidade, os stakeholders, como dizem os nossos colegas de Economia e Gestão, mudaram ao longo nos últimos anos. A sociedade civil, as organizações não governamentais, as fundações, a Igreja, naturalmente, é a nossa entidade instituidora, mas também é a parte interessada. Portanto, nós existimos também para servir aquilo que são as necessidades da Igreja e das organizações da Igreja, para servir a comunidade, não só para, como dizia há pouco, portanto, uma universidade que é uma universidade de futuro, não se limita a formar técnicos, é muito mais. Portanto, tem que ter um impacto e uma intervenção na comunidade. Laudato Si fala-nos disso, não é? Interpela-nos o princípio do Papa para o Global Compact, que está agora, de certa forma, esperamos que possa vir a ser retomado quando a mobilidade internacional se puder realizar, é justamente isso, pensarmos a educação nos vários níveis, e nas universidades também, como um ato transformador da sociedade. Vou-lhe falar de várias iniciativas que tivemos para justamente, agora vou falar numa dimensão mais assistencial, porque não é só nesta dimensão que a atividade de relação com a sociedade da Universidade Católica se faz, porque cada vez que nos relacionamos com parceiros da indústria, do setor empresarial, da cultura, estamos a projetar impacto fora dos muros, que não são muros, que a universidade não tem, não é? Da nossa instituição. Nós somos porosos, não temos propriamente muros. Num tempo como aquele que nós vivemos e entendendo que o mundo, que o futuro do mundo se gere na capacidade das sociedades formarem os jovens do futuro e formarem-nos bem. E nós vivemos uma altura em que somos confrontados com comunidades com imensas dificuldades. Desde logo a comunidade dos migrantes. Ninguém é migrante por escolha, eu diria, mas por necessidade, não é? Portanto, nós, enquanto sociedades de acolhimento, temos de ter essa abertura de espírito para entender que um exilado político, quem procura melhoria económica noutro país, falo porque na sua comunidade, que é o seu ponto de origem, não tem condições para poder crescer, para dar condições à sua família. Há muitos jovens que vieram nesta vaga de migração. A plataforma que o Presidente Jorge Sampaio desenvolveu para os jovens sírios é um exemplo de apoio e que tem interpelado muito as universidades. Nós, durante as celebrações dos 50 anos da universidade, há 4 anos atrás, na audiência ao Papa Francisco, a oferta que lhe fizemos foi o Fundo Papa Francisco, e o fundo, mais do que oferecemos uma cruz peitoral também, que tinha os símbolos da Laudato Si, mas mais do que isso, aquilo que para nós era mais importante era oferecer-lhe este fundo, o Fundo Papa Francisco. O Fundo Papa Francisco pretende fazer face às necessidades que estudantes migrantes estudantes portugueses, nacionais, com situações de fragilidade social, tenham, para permitir que a Universidade continue a fazer o seu mote de que ninguém deixa de estudar na Católica por dificuldades económicas.
E, portanto, esse fundo tem sido um fundo para o qual têm coparticipado alumni, membros da sociedade civil, quem gostaria aqui de agradecer. Temos tido desde doadores institucionais a individuais que têm apoiado com as suas doações para esse fundo, no fundo, o apoio a estudantes em situação de fragilidade. No tempo do ano passado, portanto, com a pandemia, criámos também um fundo Covid para situações cujas famílias tivessem ficado desempregadas, numa situação problemática do ponto de vista económico, ou que eles próprios tivessem perdido, no fundo, as suas fontes de receita. Para além, estas duas atividades são atividades, portanto, tanto o Fundo Covid como o Fundo Papa Francisco, destinam-se justamente a apoiar as atividades, os estudantes da universidade, não é? Mas para além destes dois fundos, a Universidade Católica tem bolsas sociais e bolsas de mérito com um montante muito, muito representativo, que eu acho que o público não sabe. No ano passado, o nosso esforço em termos de bolsas sociais totalizou 5.600.000 euros. Portanto, estamos a falar de um valor muito forte. É um valor que se verte em isenções de propinas, apoios, porque entendemos que, de facto, faz parte da missão e da responsabilidade da instituição. Não podemos fazer tudo, como é evidente, porque a universidade, como se sabe, é uma universidade criada pela Igreja, da sociedade civil, não tem apoio do Estado, não o lamento, acho que a situação é o que é, mas temos que gerir as nossas possibilidades. Mas dentro destas possibilidades queremos apoiar os estudantes. Para além disso, depois temos um conjunto enorme de iniciativas de voluntariado, coordenadas pelos gabinetes de responsabilidade social em Lisboa, no Porto, em Braga e em Viseu. Portanto, há uma fortíssima presença nas comunidades. Por exemplo, gostava de citar sempre em Viseu o trabalho de medicina dentária na comunidade, o apoio que é dado em consultas a idosos e à comunidade envolvente da Universidade em Viseu e muitas outras iniciativas que fazemos. Neste dia, a Universidade Católica vai ser recordada, nomeadamente em muitas eucaristias, por este país. É a forma também das comunidades cristãs saberem que ela existe, que está aqui e está para elas também. A Faculdade de Teologia, que tem um papel fundamental na formação dos sacerdotes, mas também dos professores de educação moral e religiosa católica, mas que ultimamente também tem alargado muito o seu leque. E hoje é uma faculdade com oferta muito concreta para qualquer leigo, qualquer fiel de qualquer comunidade cristã do nosso país, seja do Norte, seja do Sul. Para além, exatamente, como dizia, quer dizer, a Faculdade de Teologia é uma faculdade que matricialmente está orientada para a formação de sacerdotes, para o serviço eclesiástico, mas não se esgota só nisso, tem também o âmbito das ciências religiosas e estamos com a Diocese de Ponta Delgada, nos Açores, a fazer um programa específico para os professores de educação moral e religiosa nos Açores, mas muitas outras iniciativas. Interessa-nos estudar, analisar o fenómeno religioso na sua relação com as outras confissões religiosas, na relação com a sociedade, na relação com a estética. O Centro de História Religiosa é um centro com uma tradição e com um trabalho reconhecido nacional e internacionalmente. O Centro de Teologia, o CITER, o Centro de Estudos da Religião, um centro nacional e que tem desenvolvido trabalho na interseção entre os estudos de religião e todas as áreas possíveis de interseção da nossa sociedade. E sem esquecer também, aliás, isso nunca não é o que está sempre presente, que a Universidade Católica nasceu de duas áreas
teologia e filosofia, não é? Como todas as universidades católicas, que são matriciais para não só nos ajudarem a pensar o nosso posicionamento no mundo, mas justamente para podermos continuar a desenvolver aquilo que são, voltando ao início da nossa conversa, os valores do humanismo cristão, mas de um novo humanismo cristão. Um humanismo cristão dialogante com a comunidade, um humanismo cristão que nos abre ao acolhimento do diverso. Muito obrigado por sabermos já quais são as linhas de força e as linhas de ação da Universidade Católica também para o futuro, apesar de condicionados nesta circunstância, mas há aqui caminhos muito nítidos e de sentido que esta instituição quer trilhar. Agradecemos muito a forma como nos acolheu aqui na Universidade. Muito obrigada. Foi o programa 70 × 7. Obrigado por ter estado connosco. Voltaremos de hoje a 8 dias.